Amém. Graça e paz. Abra sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 5. Segundo livro de Reis, capítulo 5. E vamos ler a partir do versículo 20. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, verso 20. Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: Eis que meu senhor impediu a este Ciro da Amã, não recebendo da sua mão alguma coisa do que trazia. Porém vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e receber dele alguma coisa. E correu Geazi para alcançar Naamã. Então Naamã, vendo que corria atrás dele, desceu do carro para encontrá-lo e disse-lhe: Vai tudo bem? E ele disse: Tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: Eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de roupa. E disse Naamã: Se servido tomar 2 talentos. E insistiu com ele, e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de roupa, e os pôs sobre 2 dos seus servos, os quais os levaram diante dele. E chegando ele a certa altura, tomou das suas mãos e os guardou na casa. Despediu aqueles homens e eles se foram. Então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor. E disse-lhe Eliseu: De onde vens, Geazi? E disse: Teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Porém ele lhe disse: Porventura não foi contigo meu coração, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era a ocasião para receberes prata e para tomares roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Amém. Então vou falar alguns minutos aqui a respeito desse assunto, que eu dei o seguinte título: A cura da alma. Outro título, o subtítulo poderia ser Os sintomas do pecado. Então, a minha tese é que o pecado está no coração humano. Jesus disse isso, né? Só que nós não vemos o coração humano, nós não vemos o pecado. Mas nós vemos o corpo, né? O que se manifesta no corpo nós vemos. No caso aqui, a lepra no corpo nós vemos. Mas não vemos o pecado no coração. E aí, eu quero explorar esse tema da seguinte maneira: havia um pecado no coração de Geazi. Geazi era discípulo de Eliseu, do profeta Eliseu. Algumas traduções têm servo de Eliseu, outras empregado de Eliseu, mas o correto é discípulo. Só que discípulo também é chamado de servo, né? Porque o discípulo, o discipulado, ele seguia o mestre para servi-lo, como se fosse um escravo, praticamente. Então, no coração de Geazi havia um pecado. Só que ninguém viu o coração dele, só Deus viu o coração. E esse pecado que havia no coração de Geazi, eu vou dar o nome de avareza, que é uma palavrinha que aparece
várias vezes no Novo Testamento. Efésios 5:5, Colossenses 3:5. E todas as duas vezes que aparece aí é assim: a avareza, que é a idolatria. O que é a avareza? A avareza é cobiça por bens materiais, né? De certa maneira, amor ao dinheiro. Todas as palavras definem o que é a avareza: amor ao dinheiro. Um desejo insaciável por bens materiais. Pode ser dinheiro, amor ao dinheiro, né? E esse pecado havia no coração desse discípulo, aqui é um discípulo, né? Geazi. Só que ninguém vê o coração, ninguém viu o pecado. E aí, quando ele tomou essa atitude de correr atrás do carro de Naamã, o general sírio, e ele pediu 1 talento de prata e 2 mudas de roupa. As traduções populares colocam assim: roupas finas. Eu fiquei pensando assim, um terno Armani. Não sei nem o que é terno Armani. Imagino que seja, né? Uma coisa muito luxuosa, mas vamos imaginar que seja assim: 2 mudas de roupa fina, ou seja, 2 ternos Armani. E 1 talento de prata, 35 quilos de prata. Isso era o que ele pediu, né? Ele foi até um tanto quanto modesto no pedido dele, porque 35 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas, roupas luxuosas, naturalmente caras. Ele foi até modesto. Tanto é que o Naamã, o general sírio, ele falou para ele: eu faço questão de, em vez de 1 talento, eu vou dar 2 talentos, que é 70 quilos de prata. Imagino que essa prata podia ter na forma de moeda dentro de um saco. Eles colocaram em 2 sacos. E um servo de Naamã, do general Naamã, foi adiante de Geazi levando a prata, né? E as 2 mudas de roupa fina. E Geazi, ele morava com o seu mestre, o profeta Eliseu. Acredito que a vida deles dois era uma vida modesta, uma vida simples. E naturalmente o Geazi não estava satisfeito com aquela situação. Então ele desejava ter alguma coisa, né? Ele desejava ter, no caso aqui é dinheiro, né? Os talentos de prata é dinheiro. E também as roupas finas, que ele naturalmente, provavelmente o general sírio Naamã deve ter chegado lá em Samaria com as vestimentas finas, ou então com seus trajes de guerra, porque era o general, comandante do exército do rei da Síria. E esse pecado chamado avareza, que nós podemos aqui analisar aqui, né? Será que há pecado de avareza no nosso coração? Ou seja, um desejo exagerado por bens materiais, por dinheiro, que o Novo Testamento chama de o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro, né? Que Jesus chama de mamon, dizendo que mamon é um Deus, que as riquezas, elas podem se tornar um Deus, por isso que é chamado de idolatria. Qual é a prioridade da nossa vida? E se esse pecado está em nosso coração, que perigo nós corremos? Eu quero mostrar para vocês que no coração do profeta Eliseu, que era o mestre de Geazi, aquele deveria imitar, porque o discípulo é para imitar o mestre, porque o ensinamento do mestre tanto é através de preceitos verbais, como pelo exemplo, né? O discípulo anda com o mestre para imitar o comportamento do mestre. Só lembrando aqui que o nosso mestre é Jesus, né? E eu vou mostrar aqui no texto como o profeta Eliseu, ele rejeitou um presente maior do que esse, porque quando Naamã veio da Síria para Israel, Samaria, ele trouxe um presente para dar ao profeta Eliseu em troca da cura da sua lepra. Vamos ver então aqui, segundo livro de Reis 5:5.
Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Então tomou na sua mão 10 talentos de prata, irmão, 10 talentos de prata, 350 quilos de prata. Imagine isso na forma de moeda. 6.000 ciclos de ouro, dá 72 quilos de ouro. Imagine isso em forma de moeda. E 10 mudas de roupa, né? 10 mudas de roupa finas. Esse foi o presente que Naamã trouxe para dar ao profeta Eliseu em troca da sua cura. Só que Eliseu rejeitou. Eliseu rejeitou. Vamos ver aqui então. Verso 15 agora, verso 15. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando pôs-se diante dele e disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites um presente do teu servo. Aí ele ofereceu todo aquele presente que ele tinha trazido. Porém ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que não a aceitarei. E estou com ele para que a aceitasse, mas ele recusou. Então, o profeta Eliseu, o coração dele era limpo, era um coração puro. Não havia avareza no coração do profeta Eliseu, né? Ele tinha um coração limpo. A cobiça por bens materiais, o amor ao dinheiro, não estava no coração do profeta Eliseu, mas estava no coração do seu discípulo Geazi. E aí eu quero dizer que, eu creio que o profeta Eliseu, no texto aqui, é uma figura de Jesus, né? Agora, a minha tese que eu estou tentando colocar é o seguinte: que a doença é um sintoma manifestado no corpo de um pecado que está no coração ou na alma. A expressão que é mais usada aqui é a alma, né? Eu não vou entrar na discussão sobre alma e espírito, mas eu percebo que esses dois termos às vezes são usados como sinônimo, né? Alma e espírito, embora o Novo Testamento mostre que não é bem assim, mas a diferença entre alma e espírito é tão sutil que é melhor considerar a alma e o espírito como a parte imaterial do homem que ninguém pode ver, né? Então, a doença que se manifesta aqui na forma de uma lepra, mas eu creio que a lepra aqui é como uma representação de qualquer forma de doença. A lepra que se manifesta no corpo, que todo mundo vê, ela é um sintoma de um pecado na alma humana, porque a alma não está limpa, o coração não está limpo também. E aí o Naamã, esse general sírio, ele tinha um pecado no coração dele, e o pecado no coração de Naamã era orgulho. Então vocês vejam aqui os dois pecados que eu estou identificando aqui no texto. Um é a avareza, né? O desejo exagerado por bens materiais, o amor ao dinheiro, a cobiça, que tinha no coração de Geazi, o discípulo. E o pecado que havia no coração de Naamã era o orgulho. E se nós formos observar aqui a biografia, o perfil do general Naamã, ele tinha muito motivo para ser orgulhoso, porque, vamos ver como é que começa o texto, diz assim, verso 1, e Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem herói valoroso, porém leproso. E eu quero dizer, irmãos, que a palavra herói que aparece aqui é a palavra correta, porque é a palavra hebraica gibor, né? Gibor. A melhor tradução para gibor é herói mesmo. Eu creio que é herói, ele era um herói. É a mesma palavra que aparece em Gênesis 6:4, quando diz que os filhos dos nefilins eram os ha-giborim, ou seja, os homens de renome que houve na antiguidade. Então, ali eles eram gibor, ou giborim, que é o plural, né? Então, o Naamã era um grande homem, era um general, comandante do exército do rei da Síria. Ele tinha todo motivo para ser orgulhoso, altivo, soberbo, né? Pela importância que ele tinha na sua nação.
até um general vitorioso na guerra, só que ele não sabia algo que a gente vê aqui no texto. E aí é para todos nós isso aqui, né? A vitória que Naamã obteve em favor do seu país, na Síria, foi Deus que deu, né? O texto diz: por ele o Senhor deu livramento aos sírios, ou seja, foi Deus que deu a vitória para ele, foi Deus que deu a conquista, mas ele atribuía a sua própria capacidade, né, a sua própria estatura, inteligência, estratégias, ele atribuía a ele mesmo o seu sucesso militar profissional, mas foi Deus, né? E eu quero dizer aos irmãos aqui, irmãos, que não é diferente, isso é um princípio que permeia toda a Bíblia. Todo sucesso e todo o bem que nós fazemos ou possamos fazer, é Deus fazendo por meio de nós, é a graça de Deus fazendo através de nós, só que Deus se esconde, para ver se nós vamos atribuir a Ele, né? Vamos atribuir a Ele o crédito, ou se nós vamos nos tornar orgulhosos e nos considerar superiores aos outros, porque fomos usados por Deus para algo bom. Por isso que o pecado aqui de Naamã era o orgulho, a soberba, a altivez, a arrogância. E aí eu vou dizer para os irmãos, só que esse pecado que estava no coração ou na alma, a palavra mais usada que é alma, né? O Antigo Testamento usa muito alma, e o Novo já usa espírito também, mas coração também. Então, o pecado que estava no coração de Naamã não poderia ser visto, e uma doença que não pode ser vista, não pode ser detectada, não pode ser diagnosticada, como se vai obter a cura? Não tem como. Só que a lepra podia ser vista, a lepra poderia ser detectada, né? A lepra era no corpo, a lepra era visível. Então a lepra na verdade era um sintoma, ou seja, era um indicativo para resolver o problema do coração dele, porque o problema do coração dele precisava ser resolvido. Ele precisava ter o seu coração purificado, a sua alma purificada, e só por meio da lepra no corpo isso seria possível. E aí nós estamos vendo aqui então esse cenário. No corpo de Naamã, a lepra estava manifestada, e denunciava, revelava como um sintoma a doença que estava no seu coração, que era a doença da alma, que era o orgulho. Mas no caso de Geazi, havia um pecado no seu coração, uma doença no seu coração, que era a avareza, a cobiça, o amor ao dinheiro. Só que não tinha nada que denunciasse isso. Aí eu quero mostrar para os irmãos aqui o seguinte: como foi que o general Naamã foi curado do seu orgulho? E aí se Deus estava lidando com ele para curar do orgulho. Eu vou mostrar aqui. Quando ele chegou em Samaria, onde o profeta Eliseu morava, Eliseu não se deu nem ao trabalho de recebê-lo, um general, né, enviado do rei da Síria. O profeta Eliseu mandou um servo dar um recado para o general e disse assim: diga para ele o seguinte: lava-te 7 vezes no Rio Jordão e ficarás purificado. E alguém já disse que essa palavra lava-te tem o significado de batismo. Se fosse no grego é batismo, né? Baptismos, batismo. Mergulha 7 vezes no Rio Jordão e ficarás purificado. Só que como Naamã era orgulhoso, ele se sentiu ofendido. Ele disse: espera aí, o cara não veio nem me receber na porta da sua casa, ele com toda a sua comitiva ali na porta da casa. Além disso, ainda me mandou um recado por um empregado, para eu mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Vamos ver o que diz aqui o texto. Verso 11. Porém Naamã muito se indignou e saiu dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar
e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderei eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Agora aqui ele manifestou o orgulho dele, né? A sua prepotência. Ele manifestou o orgulho. E eu pensando, refletindo sobre essas coisas, eu percebo que a natureza humana, a nossa natureza, mesmo quando já foi regenerada, ainda resiste, né, algumas coisas, porque desde que o pecado entrou na raça humana, que o orgulho entrou junto. De maneira geral, todo ser humano é orgulhoso, uns mais, outros menos, né? E aí eu reconheço o seguinte, olha, o orgulho nos faz inclinados a não obedecer ordens. Eu tenho observado que ninguém gosta de receber ordens, né? Até para você dar ordem para alguém, você tem que ter muita habilidade, muita diplomacia para dar ordem de maneira tão diplomática que a pessoa não perceba que você está dando ordem nela. Então, geralmente, não gostamos de receber ordens. Os filhos não gostam de receber ordem dos pais. Os empregados não gostam de receber ordem dos patrões. Então, a nossa natureza orgulhosa resiste a que nós recebamos ordens e obedeçamos. É o orgulho. E Naamã não era exceção. Só que aqui também Deus nos ensina como vencer esse pecado, né? E aí, ele foi embora com orgulho, né? Só que teve uma coisa positiva aqui, observe agora o verso 13. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Agora, irmãos, aqui houve a solução do problema, olha só. Então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Aqui está como é que Naamã, o orgulho de Naamã foi vencido. Me chama a atenção o fato de que teve 2 coisas que ele fez aqui. Uma delas foi receber o conselho. Aí vem outra coisa da nossa natureza humana decaída, orgulhosa. Nós não gostamos de receber conselho. E no caso aqui, Naamã recebeu o conselho não de um superior, nem de iguais, mas ele recebeu conselho aqui de subordinados, de servos dele, pessoas que provavelmente ele considerava inferiores a ele. Ele recebeu conselhos. Eu digo para os irmãos, na minha experiência, que é bom receber conselho, porque receber conselho quebra o nosso orgulho, que geralmente nós gostamos de fazer as coisas conforme a nossa vontade, o ego, né? Vontade, ego é a nossa vontade, o eu. E quando nós recebemos conselho, nós estamos quebrando o orgulho, o nosso próprio orgulho. Então eu digo para você aqui, olha, é claro que nós não devemos ser Maria vai com as outras, manipuláveis, com massa de manobra, nós não podemos ser. Mas nós devemos pedir conselhos e ouvir conselhos. Embora não precisamos seguir todos, mas pelo menos alguns a gente pode seguir, porque Deus fala conosco, às vezes por meio de terceiros, de outras pessoas, através de um conselho. E um conselho recebido, às vezes até de uma pessoa aparentemente insignificante, pode salvar a nossa vida. É interessante que essa palavra conselheiro, ela é usada várias vezes na Bíblia. Um dos nomes do Messias no Isaías 9,6 é: o seu nome será maravilhoso conselheiro. Jesus é o conselheiro. O Espírito Santo é chamado de paráclito. A palavra paráclito no grego pode ser traduzida também por conselheiro. E no Salmo 119, Davi diz assim: os teus mandamentos são os meus conselheiros. Então, meu irmão ou minha irmã,
procure conselhos. Embora devamos procurar conselho de pessoas qualificadas, né? Geralmente pessoas mais idosas, que têm experiência nessa área, especialmente na área espiritual, que tem discernimento. Tem coisas que nós devemos falar só com Deus, mas tem coisas que devemos pedir conselho aos outros. Porque é uma forma de humildade. Então, quando Naamã, ele aceitou o conselho dos seus subordinados, ele estava sendo humilde, ele estava quebrando o orgulho do coração dele. E aí a segunda coisa que ele fez foi que ele obedeceu a ordem que o profeta deu, por meio de um terceiro. O profeta mandou dizer: lava-te 7 vezes no Jordão. E agora ele foi lá e obedeceu, mergulhou 7 vezes no Rio Jordão. Obedeceu, e esse texto que fala de obediência. Obediência é um princípio, obediência a Deus, né? Só que a autoridade de Deus, ela tanto se manifesta diretamente, como por meio da Escritura, como por meio de um preposto, de uma cadeia de autoridade que desce do trono de Deus até chegar em nós. Então, por meio da obediência de Naamã, a ordem que Deus deu a ele por meio do profeta, o coração dele foi purificado do orgulho e o seu corpo foi curado da lepra. É o que os psicólogos modernos chamam de, que é uma doença psicossomática, né? E está certo, porque a alma é psique, né? E soma é o corpo. Então, mano, só que vamos ver agora o caso, e aí eu vejo o princípio que aqui nós estamos estabelecendo é o seguinte: a obediência, principalmente a obediência a Deus, é uma forma de cura para a nossa alma, curar a alma, né? Na verdade, a palavra que é usada é purificar, purificar a alma, purificar o coração. E aí a cura acontece no corpo, porque a doença no corpo é só um sintoma. A verdadeira doença está na alma, que é invisível, mas por meio da obediência, ela é purificada a nossa alma. Irmão, lembra que quando eu falei na semana passada sobre a cura dos 10 leprosos, Jesus disse: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Indo eles, foram purificados. Sempre Jesus dava uma ordem para a pessoa obedecer antes de realizar a cura. Algumas pessoas chegavam tão quebrantadas diante de Jesus que nem precisavam mais lhe dar ordem, né? Porque já estavam humilhadas, quebrantadas, dispostas a obedecer qualquer coisa. Mas voltando aqui, irmãos, para Geazi. Só que no caso de Geazi, o pecado, a doença da alma dele estava lá. A doença da alma dele era diferente da doença da alma de Naamã. A doença da alma de Geazi era a avareza, a cobiça por bens materiais, o amor ao dinheiro. Só que ela não se manifestava, não manifestava os sintomas, porque ele ainda não tinha consumado o pecado do coração. Aliás, tem um outro princípio que eu estou querendo aqui apertar, assim: a obediência a Deus traz a cura, e a desobediência praticada consuma o pecado que traz o castigo. Eu tenho que olhar lá no texto de Tiago. Você pode abrir em Tiago. É um outro princípio. Quem estudou direito entende melhor isso, porque existe o crime intentado e o crime consumado. É a mesma coisa que o pecado. O pecado não consumado e o consumado. Eu não diria nem tentado aqui, mas olha o que Tiago diz. Vamos ler do verso 13, Tiago 1,13. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Concupiscência é desejo. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Mas aqui Tiago vai apresentar o princípio, porque os profetas diziam assim: a alma que pecar, essa morrerá. Aqui ele está dizendo, só que esse pecado ele tem que ser consumado,
enquanto o pecado não for consumado, o castigo não vem. Por isso que o pecado de Geazi, o discípulo, ainda não tinha se manifestado o castigo no corpo dele, porque o pecado ainda não tinha se consumado numa atitude prática na sua vida. Mas na hora que ele foi lá e pediu todo aquele presente e entrou na casa do profeta Eliseu com quem ele morava e colocou lá, guardou, ele mentiu 2 vezes no texto, né? Quando ele chegou diante da mãe, ele disse assim: olha, vieram 2 moços, filhos dos profetas da montanha de Efraim, e o meu senhor mandou pedir 1 talento de prata e 2 mudas de roupa. Ele mentiu. E quando o profeta Eliseu falou para ele: de onde vem, Geazi? Ele disse: teu servo não foi a parte alguma. Mentiu de novo. Então, né, já entrou aí a mentira para ocultar a atitude que ele tinha cometido. E aí, eu fico pensando, quando o profeta, ele teve muita coragem, porque o profeta Eliseu, ele era um profeta tão afiado, que o rei da Síria tinha medo dele, porque os servos do rei da Síria disseram assim: olha, tudo que você fala no seu quarto de dormir, o profeta Eliseu sabe e fala para o rei de Israel. Mas Geazi, que vivia com o profeta, parece que se esqueceu disso, porque o profeta disse: eu fui contigo, a minha alma foi contigo, meu coração foi contigo. E eu vi quando aquele homem desceu do seu carro e veio ao teu encontro. E ele lança essa maldição aí, irmãos, olha só. Verso 27. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele, leproso, branco como a neve. Agora, a lepra, o sintoma do pecado, estava agora na cara, né? No corpo de Geazi. Aí eu quero dizer, se nós formos assim, para dar o fecho dessa situação aqui, eu vou dizer o seguinte, olha. Se nós retornarmos um pouco no capítulo 2 do 2º livro de Reis, quando o profeta Elias foi arrebatado ao céu no redemoinho, carros e cavalos de fogo levaram Elias. Antes disso, Elias perguntou a Eliseu, seu discípulo. Então Eliseu era discípulo de Elias: que me pedes antes que eu seja tomado de ti? Aí ele disse assim: eu quero porção dobrada do teu espírito. Irmãos, olha o desejo de coração de Eliseu. Eu quero porção dobrada do teu espírito. Ou seja, a unção do Espírito Santo que estava sobre Elias. O desejo do coração de Eliseu, discípulo, não era bens materiais, não era prata, nem ouro, nem roupas. O desejo dele era a unção do Espírito Santo que estava sobre o seu mestre. E quando Elias foi arrebatado ao céu no redemoinho, a unção de Elias passou em dobro para a cabeça de Eliseu. Agora, irmãos, veja só a questão da próxima geração, né? Isso tem a ver também com a questão de pais e filhos, né? Porque o discipulado é espiritual, assim como o relacionamento biológico de pais e filhos é uma sucessão de gerações, de uma passando para a outra. A herança que Eliseu recebeu do seu mestre foi a unção do Espírito Santo em dobro. E quando nós avançamos um pouco mais no 2º livro de Reis, no capítulo 13, nós vamos ver que o profeta Eliseu morreu de uma doença. E ele foi sepultado. E o seu corpo naturalmente apodreceu, e os seus ossos ficaram expostos dentro da sepultura. E aí quando os sírios, não estou lembrando agora se eram os sírios, mas uma tropa inimiga foi entrando na terra de Israel, que os judeus iam sepultar um homem, eles soltaram o corpo do homem dentro da sepultura de Eliseu. Quando o corpo do homem tocou nos ossos de Eliseu, ressuscitou. Aí a coisa triste é essa, irmãos. A unção de Eliseu, que deveria passar para a próxima geração, que era Geazi, não pôde passar, porque discípulo leproso não recebe unção. A unção do Espírito Santo ficou na sepultura. Não teve sucessor. A próxima geração não teve unção. Aí lembrando que todos nós aqui somos discípulos de Jesus. Discípulo leproso não recebe unção, não recebe herança. Pode até ser que tenha recebido herança material, de prata, ouro e vestes,
mas não recebeu a herança espiritual, que era a unção, que era o mais importante. Porque no coração dele, não era isso que era a prioridade. Então, fechando esse assunto, nós estamos num mundo aí, né, cheio de enfermidade. Eu não quero ser dogmático, né, porém não posso deixar de expor o que a Escritura nos ensina. Que antes de curar o nosso corpo, nós devemos curar a nossa alma, que é invisível, que o médico não vê, o psicólogo não vê, o psiquiatra não vê, mas Deus vê. Por isso que antigamente os pastores eram chamados de médico de almas, usando a Escritura para detectar o problema. A origem do problema está na alma. Depois Pedro vai falar da purificação da alma, né? Pedro, na verdade, ele fala: a salvação das vossas almas é o fim da vossa fé, a purificação das vossas almas pela obediência. E ainda diz até assim: tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas, que é Jesus. Ou seja, a alma precisa de cura. A cura da alma é preciso acontecer antes que aconteça a cura do corpo, porque a doença no corpo é só um sintoma da enfermidade que está na alma. Então vamos orar agora. Aí eu digo que ficar em pé, né? O sangue de Jesus é que nos purifica de todo pecado, é o coração, né? E pela fé, nós devemos tomar posse da cura da nossa alma. Pedir que o nosso coração seja limpo, purificado. Purificou-lhes o coração pela fé. Atos 15:9. O Espírito Santo foi derramado sobre os gentios na casa de Cornélio. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, gratidão, Senhor, porque foi o Senhor que nos criou. Foi o Senhor que formou o corpo do Adão no jardim do Éden. E foi o Senhor também que criou a nossa alma. O Adão se tornou alma vivente. E o Senhor sabe o que é necessário para que tenhamos saúde na nossa alma e saúde no nosso corpo. E não queremos ficar iludidos, Senhor, tentando curar somente o nosso corpo, mas nós queremos a cura, em primeiro lugar, da nossa alma, sabendo que se a nossa alma é curada, a nossa alma é purificada, o nosso corpo tenderá a se ajustar a essa harmonia que deve haver entre alma e corpo. Então, Senhor, nós te pedimos que nesta noite